Então, o versículo 1 diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, vírgula, príncipe dos judeus. Quem era o Nicodemos? Ele era um homem considerado de alta patente. Ele era o príncipe dos judeus. Tá? Ele era uma pessoa considerável na sociedade. Nicodemos, ele era visto muitas vezes como um líder, um mestre, né? Uma pessoa que influenciava, que era influente. E isso aqui é interessante. Então, eu gosto muito de estudar olhar para os textos, irmãos, e tentar extrair o máximo daquilo que está no texto ali. Porque assim acho que me dá maior compreensão da revelação, do que a história quer me mostrar. Então, agora eu estou diante de uma pessoa que é influente, que tem um certo nível de consideração. Creio que a maioria das pessoas considerava ele como um príncipe, né? Uma pessoa benquista na sociedade, talvez também não benquista, mas ele tinha uma certa consideração. E o que acontece com esse homem que tinha essa posição diante dos judeus? Então ele não era diante de qualquer povo, ele era diante dos judeus, né? Os judeus, eles eram considerados o povo escolhido de Deus. E o que ele acontece? No versículo 2 é dito assim, ó, este foi ter de noite com Jesus. O que é ir ter de noite com Jesus para vocês? O que significa? Isso tem algum significado? Muito, irmãos, muito. Isso significa muito. Talvez o maior significado de toda a parte aqui está nesse trechinho. Ele foi ter de noite com Jesus. Porque todas as pessoas, irmãos, elas precisam de ter luz para poder entender. Entendeu? Então, se ele foi ter de noite com Jesus, ele foi ter num período de trevas, período da noite. Isso tem significado, viu? Estou dizendo isso para os irmãos, porque a Bíblia mostra muito esse tipo de situação. De pessoas que o choro pode durar uma noite, vocês lembram? Mas a alegria vem pela manhã. Isso tem um significado. O salmista Davi falou: o dia que eu conheci Deus, eu vi que eu não tinha mais noite. Tudo se tornou claro, a noite acabou. Entendeu? E o Nicodemos, ele foi ter de noite com Jesus. Por quê? Porque isso aqui a Bíblia quis trazer para nós um significado, uma revelação. E quando ele foi ter de noite com Jesus, ele disse: Rabi, bom, eu sou mestre, mas tu também é mestre. Eu sou considerado, mas o Senhor também eu vejo que é considerado. O Senhor tem uma influência grande entre os judeus. Mestre, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Então presta atenção, irmãos. Isso aqui eu sei que tem vídeo no canal. Muitas pessoas procuravam Jesus por causa dos milagres. E era natural que isso acontecesse. Jesus, ele foi muito conhecido em sua época por causa de milagres. Só que o Nicodemos, ele tinha um entendimento maior do que o próprio milagre. Porque ele não focou no milagre, ele focou no quê? Olha, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Por quê? Porque ninguém pode fazer estes sinais. Ele não focou no milagre, ele focou nos sinais. Então, que tu fazes. Então, pode ver que ele tem, então, um entendimento diferenciado de muitas pessoas que da sua época buscavam ter com Jesus. Ele já entendeu que Jesus não fazia apenas o milagre, não era só o milagre pelo milagre. E que aquilo que Jesus fazia era para trazer sinais. Era cumprimento de profecias, era revelação de alguma coisa maior, e o Nicodemo sabia disso. Porém, ele foi ter de noite ainda com Jesus. O que é ir ter de noite? Foi ter de noite, ele foi então ter num período em que ele não tinha clareza das coisas. Ele foi ter de noite. Isso é o significado do que está mostrando aqui para nós essa passagem. Por eu não ter clareza das coisas, eu vou ter com ele. Porque se eu for ter com ele e eu tiver a clareza, se eu for iluminado, eu vou entender o que significa
este sinal, estes sinais. Então, Jesus, se Deus não for com ele, Jesus respondeu e disse-lhe no versículo 3, aqui está a primeira resposta. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, está aqui a primeira resposta. Ele não falou aqui nem de água, e nem de espírito, e nem de entrar no reino. Ele falou, olha, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, aqui tem outras condições, tá, irmãos, que a gente precisa analisar. Primeira coisa, irmãos, o que é a verdade? O próprio Jesus foi questionado, o que é a verdade? Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A verdade, ela é algo que a maioria das pessoas, cada um tem a sua verdade. E o que Jesus fala para ele, olha, existem coisas que são mais significantes do que outras coisas. E existem coisas que revelam coisas muito maiores do que outras coisas. Vamos colocar assim, a princípio, para a gente entender. E o que eu digo para você, olha, se não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então, o reino de Deus é algo que eu posso ver? É algo que eu posso ver. E para que eu possa ver esse reino, depende de um novo nascimento. Isso aqui que é importante. Então, eu voltei nas trevas com Jesus. Eu vou procurar Jesus estando na noite. E agora ele me fala o seguinte, irmãos, ó. Se você quiser ver o reino de Deus, necessário te é nascer de novo. Aí já buga a cabeça, né? De um mestre da lei, de uma pessoa que tem muito influência e muito conhecimento, era um estudioso, Nicodemos, era um mestre, né? E aí ele pensa o seguinte, segundo a sua resposta. Ele pensa no nascimento físico. É o que se manifesta no conhecimento dele, a partir do entendimento dele. Então, ele leva para o lado do nascimento físico, como os irmãos vão ver aqui no texto. Só que Jesus não estava falando de um nascimento físico, todos nós concordamos com isso. Tá? Hoje, nós somos capazes de olhar para esse texto e saber que Jesus não está falando de um nascimento físico. Quando ele diz, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele não está falando de a pessoa nascer pela segunda vez. Ou nascer numa reencarnação, talvez. As pessoas podem pensar que uma reencarnação, nascer de novo. Ou voltar para o ventre da mãe e tornar-o nascer novamente. Então, ele não está falando nada disso, tá? Hoje, nós temos a consciência, isso é claro para nós, que ele não está falando a respeito do nascimento físico. Se ele não está falando de um nascimento físico, ele está falando de um outro tipo de nascimento. E que nascimento é esse, então, irmãos? Que nascimento é esse? E se eu não nascer desse novo nascimento, provavelmente eu não vou ver o reino de Deus. Não terei como ver o reino de Deus. Então, uma pessoa que está na noite, que tem muita influência, tem muito conhecimento, mas está na noite querendo descobrir os sinais. Não está interessado nos milagres, mas ele está interessado nos sinais. Vai procurar o mestre e pergunta para ele, olha, eu sei que os sinais que você faz mostram que você é vindo de Deus. E que eu preciso, então, entender a respeito desse reino de Deus, compreender, conhecer a respeito do reino de Deus. E agora o mestre fala, olha, você precisa nascer de novo, então. Se fosse qualquer um de nós, como que nós agiríamos nessa? Para que lado você levaria a resposta de Jesus? Eu não sei. Se fosse há um tempo atrás, né, talvez eu levaria pela mesma condução do Nicodemos aqui, pelo lado físico. É o que a gente tem, que a irmã Viviane falou. É a forma com que nós fomos educados, ensinados e fomos colocados para viver essa vida, pelos nossos pais e pelos nossos antepassados. Quando nós nascemos, os nossos pais começam a dizer, olha, aqui está o meu filho, né? Então, a gente já cresce com esse entendimento que nós somos filhos dos nossos pais,
dos pais físicos. E eles não ensinaram para nós que nós somos filhos de Deus, desde o princípio, né? E que nós estávamos aqui por entrar na vida através deles. Então, é dito sempre para a criança, olha, você é filho do fulano e do ciclano. E aí já cresce com esse tipo de entendimento que provavelmente lá na frente vai atrapalhar essa pessoa. Porque se ela fosse educada desde novo no caminho que deve andar, ela jamais se desviaria dele. E o que acontece então? Depois de ouvir que eu preciso nascer de novo para que eu possa ver o reino de Deus, eu tenho que dar uma outra resposta para Jesus. Eu tenho que falar outra coisa para ele, porque eu não entendi. Eu não entendi o que é nascer de novo para entrar no reino de Deus. Como que eu posso nascer de novo? Então, minha resposta seria igual a do Nicodemos aqui, provavelmente, que ele diz assim, como pode um homem nascer sendo velho? Como que pode isso acontecer? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Aí Jesus dá uma outra resposta para ele, no versículo 5, onde ele fala, na verdade te digo, a mesma expressão que ele usa no versículo 3, que é na verdade te digo. Essa verdade aqui, irmãos, ela estava um pouco longe daquilo que era a verdade de Nicodemos no momento, tá? Do que era a verdade da religião no momento ali, dos ensinamentos da religião judaica, dos hebreus aqui, estava um pouco distante daquilo que eles tinham como a verdade, porque Jesus ele insiste duas vezes, na verdade, na verdade. Essa expressão aqui para eles tem uma conotação sim, muito forte, tá? Na verdade te digo. Então, essa verdade que Jesus está trazendo aqui é algo que provavelmente confrontaria muitas coisas na cabeça do Nicodemos. E também vai confrontar na nossa. E vai exigir da gente uma compreensão e talvez uma mudança de direção. Eu acho que é muito provável que qualquer verdade vinda da parte de Deus transforma a gente para que a gente possa viver uma mudança de direção. Isso aqui é notório. Então essa verdade viria, essa revelação viria, onde o Jesus ele fala então para Nicodemos que, estou lendo o versículo 5, tá, irmãos? Aquele que não nascer, agora ele fala da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Bom, aqui nós temos agora duas condições. E a gente tem alguns modos para poder compreender a revelação do versículo. Nós, por não compreendermos o que significa água, a gente pode isolar a água, simplesmente tirar a água do lado, porque nós sabemos o que é nascer do Espírito. Não entendemos ainda o que é nascer da água. Podemos isolar a parte da água e aceitar o versículo sem a água. E também podemos agora entrar em uma busca de compreensão para que possamos entender o que significa essa palavra água nesse local que ela se encontra nesse versículo. Nós temos duas opções. Ou eu aceito o versículo sem a palavra água, ou eu sou desafiado a buscar a revelação do que significa essa palavra água nesse versículo. Certo? Eu prefiro buscar o que significa a revelação da palavra água nesse versículo. O que significa essa palavra água? Essa palavra água, como os irmãos disseram aí, ela pode ser a revelação da palavra. Nós encontramos, por exemplo, a palavra água, como os irmãos disseram, da mulher que encontra com Jesus no poço de Jacó. O que significava o poço de Jacó? Local de buscar o quê? Água. O poço de Jacó é local de buscar água. E aquela mulher estava ali por causa do quê? Da água. E aquela água que ela estava buscando ali era uma água física, para matar a sede física. Só que Jesus chega para conversar com ela, ele fala de uma água que aquela mulher também não entende, porque ela também estava na noite, viu, irmãos? Ela não compreendia o que significava a explicação da palavra água que Jesus estava dando. Ah, mas como que pode o Senhor me dar água se o Senhor não tem com que tirá-la? Não é isso que ela fala para ele? Porque ele fala, ó, se você tomar da água que eu te der, você nunca mais terá sede.
O que significa a água que Jesus estava dando ali? Que água que ele poderia dar para aquela mulher a ponto dela nunca mais ter sede? Aí a pessoa diria, mas é impossível a pessoa viver o resto da vida sem ter sede. Porque ele não está falando nada do físico, irmãos. Aquilo ali é uma expressão para revelar algo muito maior do que o físico. Então, a mesma água que é dito lá, essa água também é dita aqui. É a mesma água. Jesus está falando no poço de Jacó, e Jesus fala que essa água do poço de Jacó, que quando as pessoas bebem do poço de Jacó, eles voltam a ter sede, mas quando bebe da água que ele dá, nunca mais tem sede, essa mesma água. A água também é usada, por exemplo, no livro do Apocalipse, é usado muitas vezes também para mostrar alguma coisa que não seja do lado espiritual do bem, mas também do mal. Por exemplo, a besta, ela surge da onde? A primeira besta, ela surge do mar. O mar significa o quê? Das águas, certo? Então, da água, aqui, ele está falando que pode se ver ou entrar em Deus. Mas, por outro lado, também da água surge as bestas. A besta, irmão, a primeira besta surge da água. Ela surge da revelação, das águas do mar. Também é da água. E o João, quando ele vai falar em Apocalipse, ele fala assim, olha, eu vi que o mar já não existia mais. Quando você está no reino de Deus, quando você está dentro daquilo que é o reino de Deus, o mar já não existe, ele fala. Por quê? Porque ele elimina a água. A água não tem mais. O que será que significa essa água? Estou falando isso para que os irmãos abram o entendimento a respeito, abra o leque, tá, irmãos? Para que haja compreensão a respeito do que pode ser essa água. Eu não vou dizer o que é, mas o que pode ser. Aí os irmãos interpretam por si só, cada um interpreta naquilo que vocês acham que seja mais coerente. Então, o que pode ser essa água? Pode ser uma revelação de algo verdadeiro, e aí a pergunta do irmão Paulo foi, que palavra? É a mesma pergunta que eu faço. Que palavra, irmãos? É a palavra de Moisés? É a palavra dos profetas? Que palavra que pode ser essa revelação? Se eu disser para você que nem é de Moisés e nem é dos profetas, e aí, como é que fica? No princípio era o verbo. O verbo era Moisés? No princípio era o verbo. E o verbo, ele era o quê? E a palavra era o quê? Era o próprio Deus. Isso você vai ler aqui mesmo no livro de João, tá, irmãos? João capítulo 1. Tá? Se você olhar aí no livro de João, eu vou até ler aqui com os irmãos, para que eu não fique falando da minha própria palavra. Mas em João capítulo 1 fala assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo, que é a palavra, era Deus. Estava no princípio com Deus, e todas as coisas feitas por ele, foram feitas por ele. Então está aqui. Quando ele fala assim da palavra, ele não está se referindo a uma palavra criada, tá? Uma palavra gerada, criada. Bom, Marlindo, agora você me confundiu, porque se ele não está falando de uma palavra criada, uma palavra gerada na história, igual foi gerada uma palavra de Moisés na história, foi gerada na história a palavra dos profetas, foram geradas na história, e agora você fala de uma outra palavra que não foi criada na história. E agora como é que fica? Essa palavra não foi criada na história, irmãos, que ele está falando. Se você não nasceu dessa palavra, não tem jeito para você. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Será que vocês estão compreendendo mesmo? Será que vocês estão conseguindo entender o que significa essa água? Ou essa palavra? Essa revelação dessa palavra? Então vamos lá que vocês vão entender aqui no versículo. Ó. Aquele que não nascer da água, esquece a água agora, que significa água, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aí ele vai dizer no versículo seguinte, no versículo 6, olha, preste atenção no versículo 6 que você vai entender o 5. O que é nascido da carne é o quê? É carne. Tá? Então, o que é nascido da carne, ele vai se opor, irmãos, ele é oposição, ele é diabo
tá? Ele é Satanás, ele é adversário do que é nascido do quê? Do Espírito. Porque o que é nascido do Espírito é Espírito, tá? Você é nascido da carne ou você é nascido do Espírito? Na sua compreensão e entendimento a respeito de todas as coisas da vida. Você vive a vida pelo conhecimento que você tem de certo e de errado, ou você tem consciência plena de que você é a própria vida de Deus? Aqui que está a questão. Aqui está a questão. A resposta do versículo está aqui, ó. Ô Nicodemos, quem nasceu da carne não tem jeito. Se o seu entendimento que você tem a respeito de Deus é um entendimento carnal, não tem jeito. Você não vai conseguir ver o reino de Deus. Se o teu entendimento que você tem a respeito de Deus é tudo baseado na sua carnalidade, você não vai ter. Você não vai entrar no reino de Deus. Não vai nem ver e nem entrar. Pode até ser que você veja, mas entrar você não entra. Para viver esse reino, você tem que ser o quê? Nascido do Espírito. A sua consciência, o que te rege, o que te guia, tem que ser que você é um ser completo vindo a este mundo. Você não está aqui para ver o que vai acontecer para você tomar uma direção. Você está aqui porque você, sendo quem é, você faz de acordo com aquilo que você é. Isso aqui é o nascido da água e o nascido do Espírito, tá, irmãos? A palavra aqui não tem a ver com palavra de Moisés, com palavra aos judeus, com palavra do samaritanos, não tem a ver com palavra dos profetas, não, tem nada a ver com esse tipo de palavra. Essas palavras, elas estão aqui como instruções porque elas são do mundo, são palavras do mundo, para este mundo. E o que nós estamos falando aqui é algo de sinais, não é questão apenas dessa vida. O Nicodemos, ele foi sensível, olha, tu és mestre vindo de Deus, por quê? Porque eu sei que os sinais que tu fazes não pode ser carnal, não pode ser de homem, não pode ser, não pode ser nada de vidas humanas carnais. Então eu sei que tu és vindo de Deus. Poxa, legal, Nicodemos. Se tu já sabe isso, então nasça a partir de agora, viva a partir disso. De você compreender que eu sou de Deus. Se você compreender que eu sou de Deus, e que o que eu faço não são milagres, apenas milagres por milagres, mas são sinais, então começa a compreender os sinais. Porque aí, quando você começar a compreender os sinais, o que acontece? Você vai ver o reino de Deus. E quando você começar a ver o reino de Deus, você vai ter uma transformação de conhecimento. Seu conhecimento será de um conhecimento de quem é nascido não da carne, mas quem é nascido do Espírito. E se o seu conhecimento agora é um conhecimento de vida de quem veio do Espírito para humanizar-se, né, irmão Bruno? Aí, o que acontece, irmão? Você começa a participar do reino de Deus. O reino de Deus é você ter a consciência de que você não é nascido da carne e não vive nas coisas da carne, mas é nascido do Espírito. Então, o que pode ser esse vindo da água, se não você compreender que você é do Espírito, que você é do Espírito, que você é dessa revelação, que você é desse Espírito. Você lembra que quando os soldados de Roma vieram para prender Jesus, Jesus falava que ele tinha que passar pelo sofrimento, em que alguns discípulos disseram assim, isso aqui fica meio estranho, porque você lembra do Elias, quando ele proferiu uma palavra contra o rei mandou buscar ele no monte, e chegou lá um capitão com 50 homens, e o Elias se sentiu afrontado, ele vira para o capitão e fala, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma você e os seus 50, e eles foram todos mortos. Você lembra disso?
E, e ainda assim o rei insistiu, mandou mais o outro capitão com mais 50, e o Elias fez a mesma coisa. Como que o senhor, sendo de Deus, o senhor vai permitir que os soldados de Roma venham aqui te prender? Filho de Deus? Aí Jesus vira para eles e fala assim: olha, vocês não sabem de que espírito eu sou. Vocês não entendem ainda de que espírito eu sou. É isso aqui, irmão, que ele está dizendo. Vocês são nascidos da carne. Vocês vivem como sendo carnais. Eu estou mostrando para vocês o quê? Que vocês são nascidos do Espírito. Vocês nasceram do Espírito. Então, o versículo 6 aqui, ele é a resposta, tá, irmãos, para nossas dúvidas. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí ele fala assim, olha, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Porque ele sabia que isso tinha mexido com Nicodemos. Fica maravilhado porque eu te disse que necessário te era nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas vocês não sabem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, preste atenção, irmãos. Ele fala para Nicodemos o seguinte, olha, isso aqui é duro para o mestre ouvir, tá, irmãos? Isso aqui não é fácil, não. Ele fala assim, olha, o vento assopra onde quer. Ou seja, o vento parece que ele tem o que? Vida própria. Ele faz o que ele quer. Ele sopra onde ele quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que ele está querendo dizer? O que é nascido do Espírito, ele é guiado, irmãos, ele é guiado, vamos colocar assim, por algo sobrenatural. Ele é soprado. Ouve-se a voz daquele que é nascido de Deus, mas não sabe de onde ele veio nem para onde ele vai. Por quê? Porque simplesmente ele deixou de viver as coisas da carne para ser de fato a essência de quem ele é. Então, ele não está aqui mais pelo certo e pelo errado, pelo bem ou pelo mal. Ele simplesmente é guiado pela vontade do Pai. Ele simplesmente é guiado pela vontade do Pai. Então, quando as pessoas procuravam Jesus e diziam para ele: olha, o que o senhor tem aí como benefício de tudo que o senhor está fazendo, né? E aí, muitas vezes ele dizia: olha, eu não tenho nada. Como ele dizia, as raposas, né, têm os seus ninhos, os passarinhos têm um ninho, a raposa o covil, mas eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça. Por quê? Porque eu sou soprado. Eu estou na vontade do Pai. Eu sou nascido do Espírito. Eu sou Espírito. Eu estou na vontade do Pai. E era difícil para as pessoas compreenderem isso também na época, assim como para muitos de nós ainda é difícil, né, irmão? É muito difícil, não é fácil, não. Mas o texto mesmo responde aqui, tá? A questão das perguntas do texto. Então, Nicodemos, no versículo 9, ele respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Como pode ser isso? Eu ser guiado como o vento pelo Espírito? Como que pode? E onde fica a minha vontade aqui? Onde fica o meu querer? Em ser guiado, soprado como um vento? Eu não posso ter o meu querer, minha vontade? A minha carne exige resposta, exige explicação. A minha carne exige que eu faça o que é certo e não o que é errado. E agora o senhor fala que o que é nascido do Espírito é soprado como vento, é o vento que sopra e não sabe para onde vai, nem de onde vem. Assim que é o nascido do Espírito, como que pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas o quê? Terrenas. Falei de coisas terrenas.
coisas que são perceptíveis, são notórias, são compreensíveis. Mas eu falando de coisas terrenas, vocês não creram. Nem eu falando de coisas terrenas. Como crereis se eu vos falar das celestiais? Então tem coisa terrena e tem coisa o quê, irmãos? Celestial. Tem resposta de Jesus terrena, mas tem resposta o quê? Celestial. No texto, na história, tem uma revelação terrena e tem uma revelação o quê? Celestial. Os irmãos compreendem o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Eu creio que os irmãos estão compreendendo. Então, se eu te falo de coisas terrenas e você não crê, como que vocês vão crer quando eu começar a falar para vocês das coisas celestiais? Aí no 13 é dito assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Eu acho legal isso aqui, tá, irmãos? O Filho do Homem que desceu do céu, ele é o primogênito de todos aqueles que desceram do céu. Ele é o primeiro de todos os filhos de Deus que vieram da onde, irmãos? Que desceram do céu. Nós nunca fomos ao céu e nunca iremos, tá, irmãos? De lá nós viemos. A nossa luta aqui não é para ir para o céu, a nossa luta aqui é para trazer o céu para a terra. Nós não estamos fazendo o caminho para nos levar ao céu, nós temos que fazer o caminho para trazer o céu para a terra. Seja feita a sua vontade aqui na terra, do jeito que ela é feita no céu. Esse é o nosso caminho. É fazer aqui do jeito que é feito lá. Então, do jeito que está pronto lá, irmãos, a gente pode fazer aqui. Por isso que todo que nós ligarmos aqui é porque já foi ligado lá. Se não tivesse sido ligado lá, jamais teríamos como ligar aqui as coisas. Só funciona direito aqui o que veio de lá. Só dá certo aqui o que já deu certo lá. Se nunca deu certo lá, aqui nunca vai dar certo. Se nunca funcionou lá no céu, nunca vai funcionar aqui na terra. Esse é o sentido da revelação. Então, quando eu te falo de coisas celestiais, aí fica mais difícil, porque você não compreende nem as terrenas, né? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou parar por aqui, tá, irmãos? Senão a gente estende muito o texto, aí fica muito longo. Mas é basicamente isso. Não sei se eu consegui responder o que eu entendo aqui para o nosso irmão André. Eu não sei se ficou claro, irmão André. Se não ficou, você pode questionar, pode colocar aqui a sua posição. A gente é livre para podermos falar. Fiquem à vontade. Irmão Arlindo. Oi. Muito bom, clareou. Clareou tudo, deu para entender, sim. E no caso aqui eu vou falar da parte da água aqui, porque depois veio muita coisa gloriosa depois, né? Mas aqui na parte da água, que no caso eu estava separando aqui a água e espírito, e o irmão também separou para explicar, né? Mas na verdade a água e o espírito aqui tá junto, não tem como separar, né? Então, Exatamente. quando o irmão colocou aquela parte lá do início, né, do verbo, no princípio era o verbo, está aqui porque é a mesma coisa, a água e o espírito, é tudo um novo nascimento, né? Exatamente, irmão. Aí sobre as outras partes que o irmão estava explicando, eu lembrei até daquela parte que Jesus, né, estava para ser morto, aí ele até fala assim que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Eu acho que nessa parte ele estava falando dele, né? Porque ele estava sempre em espírito. Ele estava falando da carne fraca dos discípulos que estavam lá dormindo, né? E então, então foi muito glorioso. Clareou tudo, irmão. Deus abençoe a explicação. Maravilha. Maravilha, irmão. Maravilha mesmo.
presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is